Análise de algoritmo e complexidade de algoritmo. Eu juro que quando eu vi esse livro, eu achei ele muito bom. Na verdade, eu ainda acho ele muito bom. Mas quando eu vi o primeiro capítulo, análise de algoritmo e naturalmente complexidade de algoritmo, eu fiquei assim pensando, cara, esses caras entraram com um tópico aqui que não deveria estar talvez depois de estrutura de dados, ou ser um curso à parte, tá? Então, nesse primeiro capítulo, eu até recomendo que você olhe superficialmente. Não tô zoando não, cara, não tô zoando não, tá? A matéria mesmo começa no capítulo 2. Geralmente, um bom livro, o primeiro capítulo ele é um introdutório, tá? Bem genérico e bem fácil do cara aprender, um cara que nunca viu nada. E aí então no segundo capítulo para frente ele adentra nas teorias, tá? Tannibal, por exemplo, ele é assim. Embora Tannibal seja um livro muito técnico, muito pesado, se não tivesse aqueles capítulos de introdução que o Tannibal tem a manha de fazer, cara, seria muito pior. A reprovação seria em massa. Thanos eliminou 50%, Tannibal eliminaria 99%. Tá ok? Então, Tannibal, Tannibal. Então eu achei que foi infeliz aqui esse primeiro capítulo. Vamos passar superficialmente, vou falar sobre questões de complexidade de algoritmo, ok? Mas não se preocupe, tá? Isso seria uma outra disciplina interessante, um livro de 150 páginas, 200 páginas, só para falar disso, ok? Bom, vamos lá. O código descrito nesse conteúdo, bem como toda a teoria, é baseado em livros, né, e apresentado, né, para fins de aprendizado na aula, tá? Assim como um professor dá uma aula numa universidade com um livro, eu também estou dando aqui normalmente, tá? E marcas e produtos e tudo mais é apenas por motivo de aula aqui, tá? Lembrando que nós vamos trabalhar com C, C++, Java, C Sharp, Python, e olha lá se eu não fico doido e coloco um Turbo Pascal aqui pra gente. Lembrando que nos vídeos anteriores eu já lhes ensinei a preparar todos esses ambientes, tá? Lógico, né? E eu fiz para ser várias disciplinas, várias linguagens para encaixar com as universidades, tá? Porque as universidades elas têm já todo o ambiente e você tem que naturalmente portar então o conteúdo lá, tá? Olá, eu sou não importa e não importa. Porque nós vamos falar sobre a análise do algoritmo. Cara, é importante que o cara tenha um conhecimento de algoritmo antes de fazer esse curso? Cara, seria interessante. Seria interessante, tá? Mas eu vou tentar colocar de tal forma que uma pessoa leiga conseguiria. Ah, lógico. Uma pessoa leiga, esforçada, conseguiria. Tá ok? Tranquilo? É, então, eu vou dar umas dicas aqui, vou explicando. Sintaxe de linguagem. Precisa de saber a sintaxe da linguagem? Olha, cara, eu vou explicando mais ou menos como são as coisas, tá? E você pode ir entendendo, ok? Eu vou tentar colocar assim, tá, gente? Tranquilo? Cara, análise de algoritmos, cara. Então vamos lá. Projetado para executar uma função. Então nós vamos analisar aqui uma função, fazer uma análise de uma função e entender a complexidade disso. Bom, nós temos que entender que algoritmo, então, é qualquer procedimento computacional bem definido que toma alguns valores de entrada e, naturalmente, uma saída, tá? Por exemplo, imagine um algoritmo, ok? Que entra o quê? O processamento de vendas, tá? Então recebe como dado uma venda, os itens, dados do cliente. Então é feito um algoritmo ali para se validar se essa venda pode ser concretizada ou não. Tá? Vai ver que o cara não tem fundo, vai ver que o cara não comprou itens nenhum, vai ver, tá entendendo? Ou o valor é muito alto para o tamanho daquela empresa e pode ser um calote. Então, ali tem um algoritmo que vai decidir toda essa massa de dados, tá ok? Que está entrando
e um resultado que vai sair. No caso aqui pode realizar a venda e sai a venda, né, naturalmente, ou não, ok? E não sai nada, e sai provavelmente o motivo do por que não pode tirar a venda, tá? Eu detesto esses exemplos de programação de gato, galinha, cachorro, urubu, ok? Eu gosto muito de utilizar exemplos que eu já vivi na vida como programador, tá? Força de vendas, por exemplo, acabei de falar um exemplo, ok? Bom, analisamos o algoritmo para garantir o funcionamento correto dessa manipulação. Você já pensou se por algum problema, por exemplo, imagine que o cara faz uma compra tão grande que naturalmente tem um problema do tipo, o tipo do valor, tá? Em programação, nós colocamos os valores em certos tipos de variáveis. Alguns tipos de variáveis assumem números grandes, alguns tipos de variáveis assumem números pequenos, tá claro? Imagina então que ele compra tanta coisa que aquele número vem gigante e estoura o número, ok? Opa, aquela variável não aguenta o número que nós tentamos colocar dentro. Vai dar um estouro de memória, vai vir um lixo de memória, ok? E por ter dado um estouro e um lixo de memória, a venda é então permitida, tá? Isso, inclusive, acontece muito na computação, tá? Isso acontece muito. Então veja que nós temos que olhar sempre, entender sempre se as entradas, né, vão ser de que tipo, valor máximo, mínimo, se vai encaixar nas variáveis, se o código está certo, se nós não erramos nenhuma decisão dentro do código. Tá? O algoritmo é fundamental. Quando o programador é experiente, ele bate o olho e faz. Tá? Mas quando o programador, ele não é experiente, 2, ele tem muito medo do que vai ser executado, porque é muito complexo e impacta na empresa, aí ele senta e faz o algoritmo. Tá? Por exemplo, uma rotina de login eu não faço. Mas uma rotina que verifica se um RPC Monero que acessa a blockchain do Monero, aquele cara, tá ok? Tem aquela chave de transação de pagamento, e se aquele transação de pagamento é equivalente a um valor, eu permito que ele entre, por exemplo, no meu curso. Okay? Opa, isso ficou muito complexo, porque agora envolve RPC, outras coisas. Então aí eu rabisco um algoritmo no papel rapidamente, tá? Nada é mais eficiente que algoritmo. Se você for começar a procurar programinha aqui, você vai desistir. Na sua mesa sempre tem que ter, cara, papel e caneta. Aqui não dá, porque minha mesa tem o quê? É um teclado e 10 centímetros de cada lado. Tá? Mas eu tenho uma mesa lá fora bem grande, de 2 metros por 1 metro cacetada, que lá eu posso rabiscar à vontade. Entendeu a jogada? Tá? Então, sim, fazemos algoritmos, estudamos as possibilidades. E, naturalmente, projetamos se haverá alguma falha. Tá? Bom, e aí implementamos. Mas, lógico, conforme eu falei, nem tudo. Tá? Estruturas é no plural de dados, tá? Então, porque são as estruturas de dados, não é a estrutura de dado. A matéria, a disciplina de estruturas de dados, né, vai analisar o que? Um algoritmo manipula dados conforme eu falei. Falei do exemplo do pedido, tem os dados do cara, tem os dados do produto e tudo mais, e vai gerar uma saída se pode ou não ser executada a venda, se vai sair a venda, se vai sair uma mensagem. Falei também daquela questão da transação de Monero por RPC dentro da blockchain, veja que é complexo, né? Tá bom. Repare que são dados que entram nesses algoritmos, tá? E naturalmente há estrutura bem definida. Tá? Por exemplo, o cabeçalho de um pedido, eu imagino que vai vir um número, que é o código do cliente, que poderia ser o CNPJ. Tá? Legal. Dos itens do pedido, poderia vir uma lista, código de produto e quantidade de produto. Veja que eu estou projetando as entradas de dados e como serão essas estruturas. E aí, naturalmente, para cada estrutura, eu vou ter uma forma de manipulá-la. Tá? Então, eu tenho uma forma de manipular cada estrutura nesse cenário. Tá?
Tranquilo? Bom, naturalmente, quando os dados são dispostos, né, e manipulados de forma homogênea, constitui então um tipo abstrato de dado, e é isso que nós vamos trabalhar. Um tipo abstrato de dados é formado então por um conjunto de valores e séries e funções que nós vamos colocar lá dentro. Né? São, por exemplo, o que é um item? O item de um pedido. O item de um pedido é o código de um produto e um valor. Isso é um item do pedido. Código do produto e o valor e a quantidade. Vamos colocar assim. Esqueci da quantidade, né? É, é, tá? Eu ri agora, sabe porque eu já fiz um produto com um cliente uma vez. Isso foi por volta de 2007, eu acho. Como é que eu posso dizer? Não tinha quantidade. E aí eu, pô, cara, como não tem quantidade obrigatória? Aí o cara falou pra mim, que é o seguinte, é o que passar pela alfândega. Aí eu falei, ai, esse meu cliente é mais sujo que eu. Por isso que agora deu uma... Tá. Então, você vê, né, cara, que nem todo algoritmo é igual. Por exemplo, um algoritmo de validar uma venda tem cliente seu que, por exemplo, conforme eu acabei de falar, nem quantidade no item tem, porque é o que passar pela alfândega. Já pensou, cara? Então tem outras validações naquele algoritmo, tá? E isso é bacana, tá? Porque isso garante que não tenha produto de prateleira. Produto de prateleira não existe mais, cara. Cara que inventa de fazer isso é doido, tá? Cada cliente tem uma forma de trabalhar e isso impacta nos algoritmos. Tá? As funções executadas sobre dados então resolvem um problema do mundo real, conforme eu falei, cara. Entre esses dados tudinho de pedido de cliente e aliar um algoritmo que manipula esses dados, valida um monte de coisa e pá, pode ou não pode. Pode ou não pode. Tá? Mas, pô, é lógico que eu não vou chegar em vocês e vou socar em vocês um algoritmo complexo desse, né? Nós vamos primeiro começar com os básicos dos básicos. Os trabalhos básicos, tá ok? Por exemplo, cara, isso aqui é um código que daria para reduzir, tá? Por que eu não reduzi? Por exemplo, menor valor, tá? Porque eu estou seguindo o exemplo do livro, o algoritmo do livro, ok? O algoritmo do livro, ele colocou aqui em Java assim, tá? Mas vamos primeiro ver o Python, tá? Ó, eu criei uma variável chamada menor valor, tá ok? E aí eu peguei o primeiro elemento de uma lista. Então, array encara você que nunca viu uma programação, array como uma lista de coisas, tá? Uma lista underline de números, tá claro? Uma lista de números, tá? Tranquilo? E o colchete zero, eu tô falando, eu quero pegar o primeiro elemento. Olha só lá embaixo, lá, uma lista de números. 10, 1, 5, 9, 2, tá vendo? Qual é o primeiro elemento ali? É o 10. Peraí, o primeiro elemento é a posição 0, tem o valor 10. Isso. Ah, legal. Mais pra frente eu vou explicar com detalhes sobre isso. Então eu pego o primeiro elemento. Depois eu pego o tamanho desse meu array, tá? E aí eu faço um laço de repetição. Eu não preciso de começar a minha repetição de 0. Por quê? Bom, se você olhar o menor valor, já tem o número que estava na posição 0 do meu array. Então eu só começo de 1. Por isso que o range vai de 1 até o tamanho do array. Tá? E aí eu faço um teste. Tá? O que é um for? For é um laço de repetição. Okay? Vamos lá. Ali naquela lista eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? 5. Na verdade, eu coloquei o testinho de mesa aqui embaixo. Para nós, tá? Eu tenho 5 elementos, certo? Isso, contei ali. Array de entrada, 5 elementos. E o laço de repetição vai fazer 4 interações. Ele vai repetir 4 vezes. Por quê? Se você olhar, ele começa de 1, ok? Até 5. Então ele já começa avançado, ok? Então ele faz 4 interações, tá? Tranquilo? Então, para isso que serve o for, tá? O for é esse laço de repetição. E eu posso controlar ele naquela decisão. O valor i,
vai estar dentro de um range, ok? De 4 posições. E aí ele vai começar a fazer o laço de repetição. Rodar, tá? Se o menor valor for maior que a posição I, eu troco o menor valor pelaquela posição. Ou seja, eu estou tentando localizar do 1, 5, 9 e 2 qual é o menor elemento. E aí eu, naturalmente, eu venho trocando. Eu venho trocando os elementos. Tá ok? Tá? E aí desculpa, eu venho buscando o menor elemento, não trocando. Trocando é o próximo exemplo. Eu venho buscando o menor exemplo. E aí, quando eu terminar todas as repetições ali, eu retorno o menor valor. Ok? Então vamos ao teste de mesa? Aqui, ó. Isso aqui é chamado de teste de mesa, tá? Eu coloco o I, a variável I. Eu coloco o array I e o menor valor. Repare, quando o algoritmo começa, lá em cima, o menor valor assume o valor 10, que é a posição 0 do array, que tem o valor 10. Tá? Por isso que quando o I é igual a 1, ele vai pegar o quê? 10 como menor valor, e a posição 1 corresponde ao valor 1, essa aqui, ó. Tá? E aí ele vai ver que, opa, 10 é maior que 1? Sim. Aí troca o valor. Repara que houve a troca do valor. Menor valor assume o valor 1 agora. Tá? Houve a troca. Tá? Na segunda interação, na interação 2, tá? A posição aqui, né, do array 2 corresponde ao valor 5. Então 5, tá, vai ser testado com 1. 1 é menor que 5? Então continua. Aí vai para terceiro. Qual é o valor que está na terceira posição? 9. 9, tá ok? É maior que 1? Então não faz nada. Aí vai para a quarta posição. Quarta posição é 2. Aí, 2 é maior que 1? Então não faz nada. Então repare que ele localizou numa lista o menor dos valores. Ok? O menor dos valores, tá? Então esse aqui é um algoritmo para buscar o menor valor de uma lista, tá? Que pode ser muito utilizado, tá? Bom, esse curso aqui, ele também ele é feito em Python, C Sharp, C++ e Java, tá? O que eu vou fazer? Eu vou seguir na teoria, nos slides, tá? E depois, na próxima aula, eu faço os exercícios ali na hora para você ver, entenderam? Então você vai ver as imagens, tá? E depois que você vê toda a teoria e isso estiver consolidado no seu cérebro, aí a gente parte para a prática. Lembrando que eu já passei também os vídeos práticos aí, desculpe, os vídeos de como montar o ambiente para o estudo prático, tá ok? Beleza? Olha como seria esse código em Python, em Java, tá? Em Java. Mas eu tenho que dar um desconto aqui também, que o cara quis usar bastante linhas, tá? O cara quis usar bastante linhas aqui, tá? Exatamente a mesma coisa, um laço de repetição, do i começando em 1, do i menor que o tamanho, tá ok? E aí ele testa, né? Se o menor é maior que aquele valor, ele troca igualzinho eu fiz aqui. Só que eu acho que eu, eu só mudei aqui, tá? A posição, mas eu mudei o símbolo. Tá tudo certinho, tá ok? Legal, cara. Legal. Mesma coisa. Daqui a pouco, depois que passar essa parte teórica, eu vou fazer com você prático, você pode fazer aí, tá? Tranquilo? Mas lembre-se, você sem teoria não tem prática, tá? Ponto final, tá? Bom, o projeto de algoritmo deve levar em consideração o uso correto dos recursos computacionais, né? Tanto o processador quanto o armazenamento de memória. Eu acho bacana que lá no livro do Tannibal de sistemas operacionais modernos, que não tem nada quase de programação, ele fala: o sonho de todo programador é ter memória infinita e processamento ilimitado. Ok? Ele fala isso lá. Mas aí é que tá, né? Não dá.
E eu tenho que ter meus algoritmos mais performáticos suficientes aí para atender uma necessidade, tá? E nas empresas nós buscamos ser performáticos, tá? Também. Mas é aquilo que eu te falei, eu vejo esse capítulo aqui como um capítulo muito forte para estar no começo aqui, por um motivo muito simples. Se você olhar bem, você está aprendendo e você já vai ter que ser forçado a fazer ele performático. Vai vir um grupo aí e vai falar assim, mas a má prática vai se consolidar no seu cérebro e você vai... Não, cara. Senão o bebê nascia correndo. Porque o cara vai dar um tapa no bebê, não é assim? Não vai ter um cara que vai meter o tapa no bebê, na bunda do bebê, quando o bebê sai da barriga da mãe? Por que ele não sai correndo então, porra? Tá entendendo? Não, pô, você vai aprender a respirar, depois você vai aprender a engatinhar, depois você vai aprender a andar, depois você vai aprender a correr. Tá ok? Tranquilo? A bebê sai correndo no tiro. Ué, cara, o GNU é assim, né, cara? Os GNU, cara, eles saem, eles têm 5 minutos pra andar, porque já tem os chacal, já estão tudo em volta, cara. É foda, cara. O bicho em 5 minutos tem que andar com a manada, cara. Olha que loucura. Depois procura. Cara, eu fico com a dor da porra. Mas depois procura no Discovery. Algoritmos possuem dois tipos problemáticos distintos. A análise de algoritmo particular, de algo muito específico, tá? Desse caso, dessa venda, de uma cobrança, tá? Então são algoritmos muito específicos que se analisa realmente ele ali. E você tem por classes de algoritmo. Por exemplo, ordenação, sorte, tá? Ordenação, tá? Fazer sorte é um problema genérico, tá? Tem banco de dados, tem nas estruturas de dados, tem nas collections das linguagens. São problemas comuns, cara, tá? Então, e isso é uma classe de problema chamado ordenação. Tá? Inclusive, o capítulo 2 já começa a falar sobre ordenação. Tá? E ali, naturalmente, procura-se os algoritmos de mais, como eu posso dizer, mais performáticos. Inclusive, no capítulo 2, nós vamos começar a ver algoritmos de ordenação. E ele sempre começa, e isso está certo, pelo menos performático. Ok? E aí, naturalmente, você vai amadurecendo. E isso é legal, isso eu gostei. É assim mesmo que se faz, tá? Geralmente, o que interfere no desempenho de um algoritmo é o compilador, por exemplo, né? Pode privilegiar alguma outra rotina ou operação, o computador também, né? Lembrando que você fez o curso de análise e arquitetura de computadores, você fez o curso de sistemas operacionais, então você manja pra caramba dessas coisas. Quase que eu falei manja pra caralho, tá? E se você manja disso pra caramba, você sabe que o compilador ele pode ou não privilegiar alguma operação matemática. O hardware também, tá? Veja o RISC, o CISC, ok? Tá? Lógico que você tem que recorrer à arquitetura e organização de computadores, tá? E naturalmente a quantidade de memória também impacta. Isso está lá no livro de sistemas operacionais modernos do Tenable, tá? Isso é legal, ó. Se você faz um algoritmo pouco performático e consome muita memória, se você vai ordenar 10 itens, mas se você vai ordenar, por exemplo, 200 mil, 400 ou 1 milhão de elementos. Porra, lascou, né, cara? Lascou. Então também depende da porção de dados que você vai, por exemplo, ordenar, ok? Eu costumo dizer que o livro do Deitel e Deitel, de Java como programar, ele ensina você a passar na faculdade, mas ele não ensina você a ser um programador para o mundo. Tá? Vamos lá. Você vai dar um arquivo para o sujeito. O cara se conecta com o seu servidor e pede um arquivo. Você vai fazer o quê? Você vai ler o arquivo, jogar no array de bytes e vai escrever para o sujeito? Você vai fazer isso? Se o arquivo tem 10 MB, vai. Se o arquivo tem 50 MB, talvez já dê estouro de memória. Se o arquivo tem 1 GB, tem estouro de memória. Veja que você também tem que pensar nesses detalhes. Ok? Bom, e a análise de algoritmos, naturalmente, é analisar a complexidade e tentar entender a complexidade do código e tentar dar uma previsão
do tempo disso, tá? E isso é a análise de uma complexidade algorítmica, tá? E naturalmente isso não leva só em consideração a complexidade do algoritmo, conforme eu falei. Também, por exemplo, as estruturas, né? O hardware, o sistema operacional e tudo mais, tá? Mas supondo que é homogêneo a forma que o código é tratado, os tipos de funções, ok? Vamos só analisar, sim, nu e cru o código, beleza? Tranquilo? E tem vários cálculos para isso, cara. Tem várias métricas, tem vários. Eu busquei um livro legal para vocês. Eu lembro que eu tive isso na faculdade depois de estrutura de dados, tá? Inclusive ficou muito legal. Fizemos algoritmo, LP1, LP2, orientação a objetos, estrutura de dados e análise de complexidade de algoritmo. Essa foi a minha trilha. Né? Naturalmente, que interessante. LP1, LP2. Aí, enquanto eu estava tendo estrutura de dados, eu tinha LP3. Por isso que eu te falo, eu aprendi na universidade C, C++, Java, né? Eu aprendi essas três assim, bem... de forma bem profunda, vamos colocar assim, né? Eu tive a sorte. Porque tem faculdade que é só uma, escolhe uma linguagem, é tudo, e reduz o número de linguagem de programação, tá? Até o último semestre, eu tinha 2 matérias de linguagem de programação pesada, tá? Foi muito legal. Eu aprendi bastante, cara. Eu dou graças a Deus, a escola que eu fui lá estudar, entendeu? Eu escolhi a escola certa, tá? Deu tudo certo. Então, desde que a complexidade algorítmica, ela seria interessante para você estudar depois que tem uma certa maturidade de código, né? Então são várias funções, né? Por exemplo, tem a função θ, tá? Essa função θ, tá? A função θ, por exemplo, é um tipo de cálculo de complexidade de algoritmos lineares. Os algoritmos lineares geralmente é o número de interação mais 1 dividido por 2. Ok? Cara, esse é o peso médio de um algoritmo linear. Mas o que é um algoritmo linear? Isso aqui é um algoritmo linear. Ok? Isso é uma complexidade linear. Tá? Poxa, mas o que seria uma complexidade mais do que linear? Imagine um laço de repetição dentro de um laço de repetição. Oh! Imagine você adentrar em todos os diretórios da sua máquina, que não se sabe quantos são, e dentro de cada trilha dessa de diretórios, você localizar todos os arquivos. Oh! Não são lineares. E isso aqui que vocês estão vendo é linear. Mas esses outros problemas que eu falei não são lineares. Ai, caramba! Procurar a melhor rota não é linear. É recursividade. Então você tem, naturalmente, as notações assintomáticas, tá? Para descrever o tempo, tá? De algoritmos, tá? Geralmente o módulo, né, do número de interações, tá? É menor ou igual o C, que é uma constante do código, vezes, né, o módulo de menos n ao quadrado. Tá? Viu por que eu falei que isso aqui tinha que estar no final, cara? Você tem que entender o que é linearidade, e algo exponencial, logaritmos, né? Tanto que nós vamos passar por esse capítulo brevemente, tá? Sucintamente, e eu pretendo entrar com um material extra de um livro, estou procurando ainda, para ir mais a fundo, só que com uma bagagem de dados maior, de informação maior para você. Ok? Provavelmente vai ser outro curso. Ok? Então, por exemplo, considere f, né, é igual a n e g, que é o θ, vai ser igual a n menos n ao quadrado. Então, seguindo esse cálculo, você tem esses valores de complexidade de algoritmo. Tá? Repare que um algoritmo que tem 4 níveis, a complexidade dele varia entre 4 ali mais ou menos e 16, cara. Tá? Então a notação tem a notação ômega. Peraí. Não, essa é a θ. Ômega parece um W. Tá ok? Ou aquela ferradura, não é isso? Eu acho que é. Eita. Faltou o grego aqui, hein?
Tá? E aqui tem alguns exemplos de notação, tá? Ômega. Tá? Esse é o θ, desculpe. Recorrência. Que no caso das recursividades de buscas de diretório. Tá? Então, o que acontece? Uma função que chama-se assim mesmo, é dita recursiva. Tá? Para exemplificar, por exemplo, o uso de uma recursividade, deixa eu ver se tenho aqui um exemplo para vocês. Fatorial. Fatorial, por exemplo, é algo recursivo. Repare que, se você olhar bem, em um dado momento, dentro do else, eu chamo fatorial. Mas eu estou dentro de que função? Fatorial. Então, fatorial chama fatorial. Isso é chamado de recursividade, tá? Quando nós usamos recursividade, preste atenção. Quando usamos recursividade e quando usamos loop. Loop nós usamos, tá ok? Quando nós temos, como eu posso dizer, um código interno, tá ok? Que, como eu posso dizer, eu sei mais ou menos quantos saltos vão ser, tá ok? Eu poderia usar o while também como quando eu não sei, mas o que acontece? Porra, fica complicado falar isso. Vamos lá. Eu sei quantos diretórios você tem na sua máquina? Qual é a profundidade de diretórios da sua máquina? Não. E eu tenho que buscar um arquivo. E aí, como é que eu faço? Eu uso recursividade. Ok? Porque ali eu vou, então, navegar em todos os seus diretórios por recursão. Não importa quantos níveis sejam isso, eu vou achar. Ok? Quando eu usaria um for? Quando eu tenho um diretório e eu sei quantos arquivos tem. E aí eu listo aquele diretório. Tá entendendo? Pegou agora a jogada? Tá. Então, recursividade, nós vamos usar pra caramba a recursividade, tá? E recursividade tem uma coisa interessante, tá? Um ponto de parada. A gente vai discutir isso. Para exemplificar, então, né, naturalmente, vamos ver um fatorial. Daqui a pouco vamos ver o código do fatorial, tá? O fatorial de um número n, por exemplo, né, para n maior que zero, é definido por. Então, por exemplo, se n é igual a 1, então o resultado é 0. Tá ok? Tranquilo? Ó, se n é igual a 1, o resultado é 0. Se, naturalmente, n é maior que 1, então o resultado fatorial é o n vezes n menos 1. Fatorial. Exemplo. Qual é o fatorial de... Eu tenho até uma tabelinha aqui. Qual o fatorial de 4? 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. Tá? Tá bom, qual é o resultado de 3 fatorial? 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. Caramba. Qual é o resultado então de 2 fatorial? É 2 vezes 1 fatorial. E de 1 fatorial é igual a 1. Se você somar todos esses resultados, vai dar 24. Olha só, 24. Repare que eu tive que ir não sei quantos níveis e depois voltei somando. Cara, isso aqui não dá para fazer com laço de repetição com facilidade, não. Vai só gerar mais confusão. Por isso que se usa recursividade. Tá? Legal. Então, primeira atividade, você vai fazer um código que faça o fatorial de 4, por exemplo. Okay? Você vai parar o vídeo e vai tentar fazer. Ok? Legal. Parou o vídeo, né? Eu instalei um malware nesse vídeo que vai saber se você fez ou não fez isso aí. Se não parou ou não parou. Então, vamos lá. Então, fatorial, def, aqui é Python, tá? Python utiliza def como function, por exemplo. É def aqui, tá? Fatorial que recebe n como parâmetro. Tá? Python não tem chave. Python é 2 pontos, tá? E você organiza o bloco de código por indentação. Repare. Dentro do def fatorial, repare que o res, o if, o else e o return estão dentro, alinhado, bonitinhos. Ok? Viu a jogada? Então organizamos o código por indentação. Legal. Ali nós temos o quê? Variável res,
que eu acabei de criar, é igual a none. Tá? Res é igual a none. None é nada. Vamos colocar assim. É muito mais que isso, mas vamos dizer que é assim. If n é igual a 0 ou n é igual a 1, res é igual a 1. Está aqui escrito. Ó. Se n é igual a 0 ou n é igual a 1, o resultado é 1. Está aqui. Tá? Res é igual a 1. Tranquilo? Agora, se n é maior que 1, então, naturalmente, tá? N vezes o fatorial de n menos 1. Então eu chamo novamente. E aí ele, de forma recursiva, ele vai fazer esse trabalho recursivo aqui. Ó. Isso aqui é uma recursividade. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. Aquele if está aqui. Ó. Esse aqui é o if. Não tem aquele if que nós acabamos de ver? Esse aqui é o if, cara. E essas chamadas aqui são recursivas. Ah, legal. E o ponto de parada, se você olhar, é o if. O ponto de parada é o if. Toda recursividade, se não tiver ponto de parada, vai dar um erro chamado Stack Overflow. Na computação, nós temos dois erros clássicos, chamado Out of Memory e Stack Overflow. Tá? Out of Memory é quando uma variável é criada e não cabe dentro do espaço de memória. O Stack Overflow é quando eu crio uma chamada de um método, mas não há espaço na memória para criar essa chamada do método na stack. Por isso que é Stack Overflow. Ok? Stack Overflow não é um site. Resumindo. Não é um site de dúvida. Outra coisa que eu quero que vocês aprendam. Repare o meu capricho de colocar espaços. Tá vendo o capricho? Por quê? Vou explicar para você. Você já trabalhou programando 16 horas no pau arriado com todo mundo na tua cola? Cara, visibilidade é algo importantíssimo. Tá? Usa esse espaço. Horizontalmente, hoje nós temos muito espaço nos monitores. Nós não trabalhamos mais com monitores de 800 por 640. Ok? Os monitores são bem largos. Programa, põe espaço nisso aí. Eu quero ver. Eu não aceito correção de código de cara. Já falo de cara. Eu não aceito correção de código que tiver mal espaçado e mal indentado. Eu olho e vou mandar arrumar o código. Eu vou falar assim, eu não quero nem ficar explicando o que está de errado. Arruma esse código, aí me chama. Ok? Tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Então repare que ali embaixo eu chamo print fatorial 4. Eu passo 4 e ele vai fazer ali a execução, tá? Beleza. Esse código tá errado ainda. Quer dizer, tá certo, mas tá errado. Por que tá errado? Ele não é performático. Mas por que eu fiz esse código não performático? Porque eu estou seguindo o material, o livro. O livro me mostrou um código não performático. Ok? Isso aqui seria um código que daria certo no C#. Isso aqui daria certo lá também no C++, tá? Int fatorial n. Int res. Que vai ser nulo, nada. If n é igual a 0 ou n é igual a 1, res é igual a 1. Else, res é igual a n fatorial, n vezes fatorial de n menos 1. Okay? Repara como a visibilidade muda, né? Com esses colchetes colados. Olha como é que aqui a visibilidade aparece mais dos colchetes. Ok? E aí return res. Tá? Esse aqui também seria executado em Java. Tá? Lembrando que depois dessas aulas teóricas, depois da aula teórica, sempre vem as aulas práticas, no qual eu vou fazer isso aqui ao vivo para vocês. Tá? Só que é lógico, né? Eu não vou fazer somente em Python e em Java. Vou fazer em outras também para você ver, né? Até para destravar essa mente sua para a questão que você é um programador, cara. Você não é um especialista em linguagem egípcia, um especialista de linguagem maia. Você é um programador, cara. Se você quiser se tornar especialista em alguma linguagem, está no curso errado, cara. Você tem que ir para o curso de história. No curso de história, você faz lá um trabalho e foca numa linguagem por resto da sua vida. Ok? Aqui não. Tá? Ou melhora o código. Já que estamos falando de qualidade, já que estamos falando de performance, pô, por que esse código aí não dá, né, cara? Eu fiz isso porque eu tive que usar o exemplo do livro, que é esse aqui em Java, criando variáveis extras, por exemplo. Res não deveria ser criada.
tá? Então, eu não deveria mostrar. Faz daí, caramba! E eu vou descobrir se você não fez, hein? E eu vou ficar doidão. Vamos ver esse exemplo. Olha como ficou melhor esse código, cara. Tá? Primeira coisa que eu mudei aqui. Res. Res não é preciso, né, gente? Res não é preciso. Tá? Ah, você não falou que ia ensinar a gente a engatinhar? Tá bom, cara. Tô só dando um toque pra você já. Isso aqui não tem nada de tão complexo. O que eu fiz? If n igual a 1. Por que eu não coloquei n igual a 0 como exemplo do livro? Cara, vamos lá. Vamos ao exemplo? Ó, 4 fatorial é 4, 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 3, 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2, 1 fatorial. 1 fatorial é igual a 1. Você tá vendo 0 aqui? Colocou 0 por defesa, tá? E esse 0 foi colocado por defesa. O n igual a 0 foi colocado por defesa. Tá? Tranquilo? Mas olha só. Se você tivesse aqui, ele ia testar aqui. E depois o código ia testar aqui de novo. Repare, ele ia fazer duas operações de teste. Assim ele faz uma operação de teste, normalmente, e já entra. Tá entendendo? Ah, mas e por que então colocar isso? Vai que o usuário ou ela mete um 0 aqui. Então pelo menos você se defende. Tá entendendo? Repare que eu mudei a posição e reduzi o número de testes. Mas nem toda linguagem é assim, tá? Basic em geral, acho que Pascal também em geral, ele testa as duas vezes, mas a primeira batendo e sendo um OR. Não é toda linguagem que faz isso não, tá, cara? Você tem que dar uma confirmada aí na sua linguagem. Isso já dá uma ajuda, tá? Não criei a variável res. O que eu criei? O return 1. Pronto, cara. É o que está acontecendo aqui. Se o cara meteu n igual a 1, res recebe 1 e retorna, não é assim? Né? Porque não vai ser feito else. Né? Então já mete ali. Repare que eu tirei uma estrutura else. Tá? Else é uma estrutura. Eu tirei e meti um return n vezes fatorial de n-1. Tá vendo? Tá claro? Olha como que eu otimizei esse código. Eu otimizei pra caramba esse código. Ok? Memória, tá? O número de referências. E se você fez AOC, você viu a questão de número de referências. Tá ok? Bacana, né? Nós vamos fazer isso aqui, tá? Eu quero fazer isso aqui em outras linguagens com vocês também, para vocês pegarem a manha, tá? Árvore. Conforme eu falei, né, nós vamos trabalhar muito com recursividade em árvore. Por exemplo, o seu sistema de arquivos ele é uma árvore. Eu já até dei um exemplo aqui de busca em árvore. Tá? Busca de rotas de rodovia, buscas de rota de roteamento de servidores e comunicação em geral. Tá, vai vir árvores para vocês trabalharem, tá ok? Alguns vão vir em grafo vira árvore, e árvore a gente processa, tá? É muito difícil você processar uma estrutura chamada grafo. Por isso que a gente transforma grafo em árvore, e árvore a gente processa, tá? Você viu como é que esse primeiro capítulo ele está trazendo tanta coisa, né, pesada, né? Então eu vou falar assim superficialmente. Okay? Toda solução de árvore tem um tempo para ser resolvida por nível. Ai, caramba. Se o que eu procuro está no primeiro nível, eu tenho um tempo. Se o que eu procuro está em 10 níveis para trás, eu tenho outro tempo, tá? E assumindo que essa é uma árvore, né, como eu posso dizer, binária, então dá para se ter mais ou menos uma quantidade de elementos. Por exemplo, primeiro nível aqui, eu tenho 2 subníveis. Desculpa, 2 elementos no próximo subnível. Nesse nível aqui, eu tenho 2 elementos nesse subnível e 4 nesse subnível. Ou seja, e o próximo? Vai ser 8. Depois, 16, 32, 64. 64. No nível, cara. Isso é um esforço de busca muito grande, cara. E naturalmente que quanto mais eu adentro o meu algoritmo de busca nessa árvore, mais pesado fica, mais tempo demora. Tá? Isso eu estou assumindo que essa árvore está perfeita, que é um grande problema de árvores. Tá? Nós vamos ver isso aí. Então quer dizer que na interação B, por exemplo, o tempo vai ser igual a 2 tempo, parênteses n sobre 4, mais n sobre 2.
ok? Eu sempre tenho que assumir o tempo do anterior, o tempo de soma do anterior, para poder entender. E veja que isso vai ficando cada vez mais pesado, tá ok? E isso vai. No final de N folhas, você vai ter 1 vezes N sobre log de N vezes N, cara. Tá? Isso é uma média de N níveis. E aí caímos nos problemas de cálculo dos logaritmos. Tá? Galera, eu quis só trazer aqui a ideia de algoritmo, que algoritmo tem um peso, que dá pra gente medir o peso, mas isso eu vou deixar para um outro curso, não vai ser para esse curso, tá? Tranquilo? Lembrando aos senhores também que nós temos lá a universidade gratuita, que você pode fazer perguntas, tá ok? Tá lá no Telegram, beleza? E daqui a pouco, né, você vai tomar um café, descansa, tá? Respira. E aí depois você volta e vai ter uma aula prática onde eu vou programar aqueles programinhas lá atrás para você ver assim na hora aqui para vocês verem, tá? Lembrando também que eu estou mantendo aqui a referência bibliográfica ao livro na capa desse slide e aqui no final o último slide eu estou deixando claro da onde eu obtive o template de slide como a forma correta de se obter um material gratuito e usar o material gratuito e manter as referências ao original. Beleza? Obrigado a todo mundo. Obrigado ao Slide Carnival. Até mais. Tchau.